Tainá, como você caracteriza o campo da cultura indígena? A cultura indígena não pode ser dita como a cultura indígena. A cultura indígena são diversas culturas dos povos originários, são culturas extremamente íntimas da relação com a natureza. A cultura dos povos originários, ela é a própria natureza, ela é além da questão simbólica, mas também ela é um posicionamento político, ela é um posicionamento em defesa da vida, um posicionamento em defesa da continuidade. A salvaguarda das culturas indígenas é, sobretudo, uma salvaguarda do conhecimento tradicional, da ancestralidade e da história e da vida do planeta. Como você analisa as políticas culturais e quais os caminhos possíveis para ampliação de políticas culturais no campo da cultura indígena? As políticas culturais no Brasil, elas ainda são incipientes e foram extremamente negligenciadas após o golpe do governo Temer, e com o governo Bolsonaro acontece algo que é muito pior do que a negligência, que é o extermínio e o esfacelamento total das políticas culturais. Não apenas do Ministério da Cultura, mas entendendo que a cultura ela não é apenas como é colocado de forma folclórica, não é apenas a dança, não é só o maracá, não é isso. Se fosse só essa coisa folclórica, que não tem outro impacto, não teria sido dissolvido o Ministério da Cultura num primeiro ato de um governo fascista. Mas o Ministério da Cultura ele foi dissolvido exatamente porque um governo fascista entende que essa cultura, que ela é enraizada no território e ela é também a nossa luta política, e é aquilo que traz visibilidade para outras lutas. Então, você fazer a luta cultural é também abrir os olhos para as outras tantas lutas que acontecem no território brasileiro, não só as lutas que sejam lutas pela terra, mas as lutas todas, as lutas pelas terras, a luta pela água, a luta pelo meio ambiente, a luta pela assistência. Então, todas as lutas, elas acabam tendo maior visibilidade porque a cultura, ela tem uma permeabilidade muito grande na sociedade. Por meio da cultura, que as políticas, os povos também se aliançam, se admiram e se conhecem. Então, essas trocas culturais que mantêm relações, inclusive relações de paz, a chamada cultura de paz. Então, as culturas de paz, os movimentos de pacificação, eles também são movimentos de reconhecimento e respeito ao outro, e respeito à alteridade. Quando assume um governo fascista e um governo fundamentalista, a primeira coisa que se faz é destruir aquilo que ele reconhece como um inimigo dele. Então, a política cultural ter sido destruída é porque nós somos vistos como inimigos de Estado. Também porque não existe o conceito, que é esse conceito irrisório de que é uma minoria. Não é uma minoria. A minoria não é o povo originário. A minoria não é a história pindorâmica. A minoria não é isso. A minoria é uma elite enriquecida brasileira que é dona de terra, poder, indústria, renda, riqueza, riqueza de subsolo, corporações, indústrias e lobbies. Isso é uma minoria que toma conta do país e uma minoria que decide os passos que o país tem que dar. Então, essa minoria decidiu por um país que está sendo vitimizado por uma reprimarização econômica. Essa minoria decidiu por um país recordista no uso de agrotóxico e transgênico. Essa minoria decidiu por um país líder mundial de conflitos agrários e morte de liderança e devastação. Nós não somos minoria. E atingir os fazedores culturais,
como está sendo proposto agora, até uma sobretaxa, até um imposto está sendo aumentado para a cultura, é exatamente nos estrangular e o entendimento de que a cultura indígena ela não sai do território, que a cultura indígena ela está afastada e apartada da sociedade, esse entendimento ele é anacrônico. Porque até mesmo os remédios, a gente tem 95% dos princípios ativos dos fármacos saídos das florestas tropicais. E eles não saem das florestas tropicais porque eles foram estudados pelos europeus quando chegaram aqui. Eles saem da floresta tropical porque os povos originários, a partir do seu conhecimento, souberam e sabem e mantêm viva a sua relação com a natureza e a sua espiritualidade nos processos de cura, de alimento, de entendimento da mata. Isso também é falar de política e de economia indígena. Então, falar de políticas culturais, entender que precisa, com urgência, ter um plano de política cultural nacional. E em tempos de Covid-19, onde, além do genocídio e da violência à bala, os povos originários estão sendo massacrados com fome, gripe e latifúndio. Do mesmo modo como aconteceu no período colonial, hoje, onde esse chamado neocolonialismo, que na verdade mantém até o modelo produtivo do Brasil, de plantation, trabalho escravo, e a mesma elite no poder, essa elite econômica branca, então não existe uma diferenciação desse modelo de produção e do modelo de poder no Brasil. Essa política cultural ela precisa existir, precisa ser implementada e executada com extrema urgência e entender que em períodos de Covid-19, onde a pandemia é um agravante para a escassez, o auxílio emergencial e planos de emergência cultural, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, eles são essenciais pela manutenção da vida das pessoas, pela amenização das pressões sociais. As pessoas precisam comer. Os povos vivem nas cidades estudando, trabalhando, mas nunca está sozinho, está sempre com a família, vem sempre com a mulher, com o filho, ou quando a mulher sai a mulher e um filho pregado no peito. E isso não faz dela menos mulher e não faz dela menos cidadã, porque ela tem um filho, tem uma criança, ela tem que estudar com essa criança, ou quando muitos saem porque precisam trabalhar para conseguir algum dinheiro fora, para conseguir ajudar dentro da comunidade. E essa população que ela está na cidade, que é uma população urbana, que as crianças também nascem na cidade, mas mantém as duras penas, as suas culturas, essa população ela é extremamente invisibilizada e precisa de acesso a políticas públicas e garantia dos direitos básicos de cidadania. E garantir política cultural é fazer políticas adequadas às realidades locais, com salvaguarda ao conhecimento tradicional, respeitando a diversidade cultural, a equidade e a questão de gênero, porque ela também existe nas culturas indígenas. Para você, quais os desafios para o campo da cultura indígena para pensar uma economia da cultura? O primeiro de todos eles é garantir a vida das populações que estão nos territórios que são extremamente atacados pelo agronegócio. Eu vou falar um pouco do meu campo de atuação, que é o campo da cultura alimentar, mas é também um campo coletivo. E, no nosso caso, a cultura alimentar ela não é entendida como uma atividade produtiva, assim como todas as atividades da cultura. São sempre entendidos como um acessório, quase como algo que ficou lá para trás e que os governos não dão atenção nenhuma porque é aquele pessoal que faz cultura. Se for conversar com o governo do Pará, por exemplo, esse ano a gente ainda não teve, a gente está em 2021, em plena pandemia, nós ainda não tivemos nenhum edital de apoio cultural e auxílio cultural. A gente não viu ainda o orçamento do Estado do Pará para a cultura, sendo que o Estado do Pará é recordista mundial em conflito agrário, em devastação,
o estado que mais devasta a Amazônia é o Pará por anos seguidos. E a cultura, que deveria ser incentivada por ser uma atividade livre de todos esses indicadores terríveis, por ela não carregar em si as mazelas do nosso trópico úmido, pela cultura ser uma atividade que distribui renda, garante saúde, trabalha coletivamente, deveria estar sendo incentivado. Mas ela não é vista desse modo. É vista como algo que não merece atenção e está sendo cada vez mais colocado verbas no agronegócio. Se a gente for fazer um comparativo, o agronegócio recebeu isenção fiscal de 100% sobre os agrotóxicos em plena pandemia, porque precisavam produzir, sendo que a cultura, além de não receber incentivo fiscal, a cultura ainda vai pagar impostos mais altos. Além de tudo, a cultura, né? Daí a proposta do Paulo Guedes, que é de 30, a cultura passa de 27,5% para 34% de carga tributária. Além de tudo, as culturas não têm isenção de imposto territorial, de imposto predial, de imposto sobre serviço, de imposto de renda. A gente não tem sobre os nossos trabalhos isso. Não tem fomento. Nós não temos, por exemplo, sedes próprias. Os pontos de cultura muito lutaram, chegaram até, nós na rede de pontos, chegamos até a fazer várias conversas, isso junto com outras lideranças na rede, como o pai Lula Dantas, e até o próprio Sérgio Meleri, que se encantou aí, junto com Pedro Vasconcelos e outras pessoas do próprio Ministério da Cultura. Nós chegamos até a falar que a gente precisava de um meu ponto, minha vida. Assim como teve Minha Casa, Minha Vida, nós precisávamos de um Meu Ponto, Minha Vida. Porque também, durante a pandemia, muitos pontos de culturas fecharam e foram despejados. E pontos de cultura, assim como as associações indígenas, assim como os estabelecimentos comunitários, eles reúnem pelo menos 20 famílias. E quando essa economia ela passa para um olhar indígena, que uma associação reúne uma aldeia, o impacto social ele é absurdo, ele é muito grande. Então, o entendimento de que é uma economia que precisa de um olhar sensível, porque ela é uma economia que ela não devasta, ao contrário, ela é uma economia que, por ela se manter viva e em relações sensíveis com a natureza, ela garante perpetuação de espécies, replantios, proteção de nascente, coleta de sementes crioulas, guarda de sementes crioulas, artesanatos sustentáveis, alimentação saudável, moda sustentável, cultura digital. Então, são muitas as vertentes, os segmentos, são muitas as linguagens que a gente pode trabalhar de forma artística e gerando renda, sem gerar conflito, sem gerar poluição e sem gerar morte, mas sim perpetuando a vida, não só dos seres humanos, mas como de todas as espécies. Na sua percepção, quais os caminhos possíveis para a democratização do acesso à cultura a partir do olhar da cultura indígena? O primeiro caminho possível é a derrubada do governo Bolsonaro. Esse é o primeiro de todos os pontos. É a queda do governo Bolsonaro, a quebra da PEC do fim do mundo. Então, quando veio a PEC do fim do mundo, que foi a PEC do teto de gastos, né, ela simplesmente paralisou qualquer tipo de investimento. Os futuros possíveis, eles são pautados na garantia dos direitos políticos. O Brasil teve uma grande atuação nos protocolos e acordos internacionais e que logo foram descumpridos dentro do próprio país. Então, a gente precisa falar de economia da cultura, mas garantir a salvaguarda das expressões culturais indígenas. Precisa falar de uma economia da cultura e de planos de política cultural onde sejam garantidas a propriedade intelectual
da arte indígena. A arte indígena e os princípios ativos indígenas e o conhecimento indígena não é um conhecimento de domínio público, é sim um conhecimento que pertence ao seu detentor na sua qualidade de povo originário ou na sua qualidade de guardião do patrimônio imaterial. Então, essas salvaguardas, elas precisam ser garantidas para que, desse modo, seja garantido o benefício partilhado, para que não seja apenas uma apropriação cultural de quando esse conhecimento ele é transformado em arte, artesanato, em cultura, e essa expressão cultural ela venha a ser monetizada, mas sim que essa monetização das expressões culturais elas retornem de forma a garantir benefícios e esse benefício financeiro ele seja partilhado, assim como também sendo reconhecida a salvaguarda do conhecimento tradicional, porque muitos dos grafismos eles são acessados, o conhecimento tradicional é acessado e a pirataria do mesmo modo como a biopirataria também é feita. Então, falar do que é possível para as culturas indígenas não dá para, por exemplo, a gente separar medicina de cultura, porque as nossas medicinas tradicionais, as nossas ervas, as nossas plantas são a nossa cultura. E o acesso a esses princípios ativos e a biopirataria feita a partir do nosso conhecimento da natureza, ela também fere os nossos direitos culturais. A violação dos direitos humanos também é uma violação dos direitos culturais. Então, falar dos futuros possíveis para as culturas indígenas é garantir a vida do povo indígena, é garantir respeito, garantir o território, garantir com que seja saudável, e não saudável de dieta saudável, mas que seja possível comer canhapira, possível comer jiquitaia, possível comer pinhão, tomar a erva e manter as nossas nascentes limpas. E que a gente possa conseguir seguir nessa relação sensível e encantada com a natureza, com as encantarias, com os seres do fundo, com as estrelas, e com a mesma esperança das cutias quando plantam uma castanheira lá, que elas só têm a certeza de que elas vão alimentar a floresta. Quando a castanheira vai vir, ela não sabe, mas que elas estão alimentando a floresta, elas estão. Eu queria falar sobre a questão do consumo, né? Que a gente falou aqui bastante de economia, de cultura e de tudo mais. Eu queria deixar uma reflexão sobre o consumo, porque muitas das pessoas compram e não se tocam para o que elas estão comprando, e ali elas estão financiando o genocídio, elas estão financiando a fome é uma questão política, a fome é uma estrutura política, ela é um projeto de poder, assim como a Amazônia foi colocada como um campo de experiência de morte para imunidade de rebanho. Então, esse governo ele traz um experimento de morte, é uma necropolítica que está sendo colocada em uso no país, e cada vez mais o consumo ele é muito importante, é extremamente importante saber de onde que vem o que está sendo consumido, porque principalmente para quem está ali como chefe de cozinha, como cozinheiro, dono dos seus estabelecimentos de alimentação, que lida diariamente com agronegócio, com food service, com as grandes corporações lhe oferecendo bonificação, patrocínio para que tenha o veneno na mesa, que não seja negacionista, porque o negacionismo ele não está só em negar a eficácia da vacina ou a existência da pandemia. O Brasil é extremamente negacionista quanto à ciência e quanto ao que acontece com os povos indígenas. O Brasil tem mais do que provas de que o agrotóxico mata, de que o latifúndio envenena, de que o transgênico acaba com o ecossistema. Mas a cozinha brasileira, dos restaurantes, as cozinhas comerciais, fecham os olhos para isso. Então, a gente pede para que chefe não seja negacionista. Agrotóxico mata, sim, e não mata só quem está na lavoura, mata quem está consumindo e mata de forma indireta, principalmente a nós, mulheres, porque os nossos corpos são os primeiros impactados. Então, muita atenção ao consumo, não só aquilo que se come, mas de onde vem, por que está se comendo aquilo.
e pedir também um pouco de respeito às startups super inovadoras e às salvadoras da Amazônia, que estão correndo para salvar a Amazônia no período da pandemia, mas que fazem um trabalho completamente injusto, aonde o dono da startup recebe, a financiadora está lá, com o consultor da financiadora recebendo, acompanhando o projeto, está todo mundo recebendo, o editor, a arte, o diagramador, o escritor do texto, o fazedor do projeto, todo mundo recebe, menos quem trabalha na Amazônia. A Amazônia está sendo sempre chamada para ser voluntária. Não existe justiça social, não existe reconhecimento do conhecimento e da cultura amazônica quando esses projetos que sobem para cá, eles nos colocam como voluntários de nós mesmos. Então, para falar de cultura, é também entender que a gente precisa de justiça social e equidade, inclusive financeira e de postos de trabalho, porque o protagonismo nos nossos territórios, ele é nosso. O conhecimento do nosso território, ele é nosso. E as mulheres no nosso território somos nós, guardiãs das águas, das florestas, dos campos e dos conhecimentos que ainda mantêm as cidades com alguma dignidade, saúde e o colorido das nossas cores. É isso. Kekeitu Reté, muito obrigada.